Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo. Tem um versículo do Alcorão que eu vou utilizar somente duas palavras desse versículo do Alcorão que está na Sura número 17, versículo 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. E de fato, nós honramos os filhos de Adão. E de fato, nós honramos, enobrecemos os filhos de Adão. Esse versículo, essas duas palavras do Alcorão, trazem uma mega de significados e significantes para nós. Primeiro, toda vez que o Alcorão fala sobre filhos de Adão, está falando dos humanos, da humanidade. Toda a humanidade, é que nós acreditamos nos humanos, está no Alcorão, né? Toda a humanidade descende de Adão. E Adão foi criado do barro. Portanto, somos todos iguais, dentro das suas diferenças culturais, étnicas, né? Somos todos nós voltamos para a mesma origem. No final da história, somos todos de barro. Somos todos filhos de Adão. Ninguém é melhor que outra pessoa. E Deus honrou, o tornou nobre, o dignificou o ser humano. O ser humano é algo digno, nobre e honrado. Seja quem ele for, seja qual for sua origem, a sua classe social, que às vezes é definida pelo poder aquisitivo, que é uma balela, isso daí, né? Tanto é que você vai falando de classe, falando que não tem classe baseado no econômico. Isso não tem nada a ver, cara. Na cor da pele, a etnia ou o país de origem. E hoje se fala a palavra raça, mas a palavra raça é errada. Isso é do século XIX, a palavra raça. Não. Porque a nossa raça é a raça humana, vamos dizer assim, né? Comparando com outras criaturas, outros animais, né? No mundo biológico, né? Falando assim. Mas Deus honrou e dignificou os filhos de Adão. Então, é um grande pecado, um dos maiores pecados, é coisificar o ser humano. E de tanto coisificar o ser humano, nós acabamos humanizando as coisas. É verdade? Portanto, o Corão fala, لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, que nós honramos, dignificamos o ser humano. Todo ser humano é sagrado. Tem sua origem, no ponto de partida. Não é? Todo ser humano, a sua integridade, a sua moral, a sua vida, seus posses, seus bens, forma de pensar, tudo isto que compõe o ser humano é inviolável. Né? Tudo aquilo que degrada, que rebaixa o ser humano, tira essa condição dele, é ilícito. É por isso que a bebida alcoólica é haram. É por isso que as drogas é ilícita. Porque reduz o ser humano, tira o ser humano deste patamar que Deus o colocou, que é um ser criado por ele e honrado. Por isso que no Islã, ofender, xingar não é somente antiético, feio. É ilícito, é pecado. E não existe um pecado maior, se pegarmos esse versículo, não existe pecado maior, claro, depois da idolatria tudo, do que o racismo. Porque o racismo, aqui ó, vamos estudar sobre o racismo, leia sobre o racismo. O racismo e a escravidão são duas coisas diferentes. Leia também sobre escravidão. A escravidão e o racismo desumaniza o filho de Adão. O que diferencia o ser humano das outras criaturas é a forma de pensar, de agir, de criar, não é? E Deus o tornou nobre. E quando o ser humano ele é reduzido, ele é rebaixado, ele é coisificado, é porque está tudo errado. Portanto, tudo aquilo que leva ao ser humano
leva à coisificação do ser humano, tudo isto, tudo aquilo que leva para a coisificação do ser humano é algo ilícito, errado, contra os planos de Deus. Nós devemos trabalhar e defender para que todas as pessoas continuem sendo dignas, honradas, assim como Deus disse que elas são. Defender isto não é algo de direita ou de esquerda, não é algo do Islã ou de outra religião. Deveria, mas deveria ser na prática um bem, um valor comum entre todos. Porque quem subjuga, coisifica um ser humano está fazendo isso com toda a humanidade. O próprio Alcorão fala: quem salvar a vida de um ser humano, terá salvar, é como se tivesse salvo a vida de toda a humanidade. E quem tirar a vida de uma pessoa, de um ser humano, é como se tivesse tirado a vida de toda a humanidade. Isso que o Alcorão ensina. Surah 17, versículo 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Vamos então descoisificar os humanos, termos mais empatia um pelos outros, ter mais respeito pela criação de Deus, proteger e defender esses valores, que o ser humano, por origem, ele é uma criação de Deus, ele é um ser honrado, e tudo aquilo que desqualifica ele desse nível não é de Deus, independente da religião e o nome que dão. E todos esses ismos desqualificam o ser humano. Surah 17, versículo 70. Até a próxima. Assalamu alaikum.